outra coisa que eu gostaria de falar. Então, eu estou falando de hábitos de estudo, de condições de estudar à distância e de posturas que a gente tem que ter, que é diferente de qualquer outra, que é ter disciplina, ter perseverança, sofrer um pouquinho, entendeu? No bom sentido, para se manter conectado, ligado naquele assunto e tentar tirar um bom proveito. Então, eu quero dizer que eu quero agradecer aquelas atividades. Eu li tudo que vocês colocaram lá e vi que vocês colocaram questões de dificuldade que são as mesmas para todo mundo, muitas vezes de concentração, às vezes essa falta, essa limitação de interação que atrapalha, porque a gente aprende interagindo com as pessoas e por isso o ambiente de sala de aula é tão bom e bacana. Uma outra coisa é usar conscientemente o computador. Todos disseram que tem facilidade, alguns disseram que não tem tantas facilidades, que é difícil mesmo, né? Usar as tecnologias para estudar, mas que tudo isso a gente consiga fazer desse limão uma bela limonada, mas é bom ficar vigilante e ver até que ponto vocês vão conseguir manter aquele planejamento e superar as dificuldades que vocês apontaram lá, ou outras que surjam, para que a gente possa, mais no final da disciplina, fazer uma avaliação daquilo que de fato vocês levantaram. Então, eu vi que, com relação ao quadro de horários, né, muitos trabalham, muitos disseram, está muito claro, ó, de manhã eu faço isso, à tarde eu faço outro. E uma coisa que me surpreendeu, não para o mal, na verdade, foi que praticamente todos vocês reservaram a sexta-feira para políticas. Por quê? Porque estava lá no horário. E esse é um assunto que a gente tem discutido enquanto professores e tal, que é assim, agora que a gente está à distância, olha, só teve um estudante que colocou para a noite a política pública, porque ela pode ser de noite, se vocês acharem melhor, entendeu? Ter a aula sempre. Ela não necessariamente precisa ser na sexta-feira, às 14 horas. Por isso que eu quis olhar os quadros de vocês para ver se outro horário não seria mais conveniente para ter atividade síncrona. Porque as atividades assíncronas, vocês podem fazer quando vocês quiserem, desde que sejam cumpridos os prazos, entenderam? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Porque a maioria foi lá e colocou, não, sexta-feira, das 2 horas às 17 horas. Não, para mim, eu me adapto, entendeu? A gente pode fazer à noite, um dia desse, fazer à noite, sei lá, às 19 horas, talvez seja melhor do que fazer à tarde, entendeu? Talvez as condições da internet sejam melhores, a gente pode pensar nisso, nessa flexibilidade, que não conseguimos pensar naquele primeiro momento, mas que fica aberto aqui para vocês, entendeu? Eu até vou fazer uma segunda enquete, assim que eu puder, para que vocês possam, de repente, também, se quiserem, fazer um outro horário, eu me disponibilizo. E a gente não precisa ter bate-canal e bate-horário, a gente pode fazer eventualmente. Já que a minha proposta é fazer as atividades mais assíncronas e reservar as atividades síncronas mais para fazer fechamento de unidade, eu acho que vale a pena a gente fazer uma coisa boa e prazerosa para todos nós. Com relação às habilidades também, eu quero que vocês deem uma olhada e pensem em tudo aquilo que vocês colocaram. E aquelas alternativas que vocês mesmos procuraram para vocês mesmos, tipo, vou incluir um momentinho de descanso, vou buscar o apoio da família, vou tentar fazer uma boa gestão de estudos, vou buscar uma comodidade maior, porque a educação à distância, o ensino remoto possibilita muitas coisas também para a gente fazer, assim, ousar um pouquinho mais, sair um pouco mais da caixinha dos horários e dos dias, que a UNB não conseguiu dar esse salto ainda, porque, na verdade, tudo ficou condicionado aos dias e horários das disciplinas. Na verdade, o ambiente virtual ele pode ter uma outra lógica diferente daquela do presencial, mas a gente vai devagar, a gente vai aprendendo e vai melhorar. Então, eu quero agradecer, parabenizar e dizer que foi muito legal e que eu olhei e que eu vi com carinho, tá bom? Então, agora,
eu estou pensando que a gente possa juntos, né, pensar algumas coisas. E eu quero deixar bem claro o seguinte, nas atividades síncronas, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados, como está ali nessa tela. Primeiro é exercitar a escuta. A gente tem que escutar o outro, escutar o professor também, eu acho que isso é uma coisa importante, é bom. Outra coisa é manter sempre o áudio desligado quando não estiver falando. Por que que é importante manter o áudio? Porque pode passar um carro, um barulho, alguém na casa pode fazer algum barulho. Aí você aciona o microfone quando você quiser. Outra coisa importante é procurar manter a atenção naquilo que está sendo dito. Eu sei que tem muitos apelos, mas procurar manter. Cuidar do ambiente, trazer um caderno, uma caneta para fazer alguma anotação, se preparar mesmo, não vir de forma tão assim, digamos, displicente, né, mais largado, mas meio que se programar, entendeu? Organizar o nosso cérebro para um momento de aprendizado. Registrar dúvida também, que pode ser no chat, pode pedir para pode falar comigo, eu estou aqui para ouvi-los também, eu quero ouvir muito vocês hoje. E também, se quiser, pode deixar o vídeo ligado, que assim eu vejo vocês também, não há problema nenhum, beleza? Muito bem. Aí, qual é o nosso objetivo hoje, com essa primeira atividade síncrona? Eu queria ouvir vocês um pouquinho assim, conseguiram... um ou outro pode falar, ou quem quiser fala, né? Eu queria assim, conseguiram assistir o meu vídeo, né? Aquele recadinho que eu dei, conseguiram ver aquele capítulo, vocês viram que eu organizei, a minha disciplina é muito simples. E eu não pretendo encher de coisa, entendeu? É tudo muito devagar, é tudo com calma, é bem como eu disse a vocês naquele recado. A gente vai indo um passo de cada vez. Na biblioteca, eu só selecionei 2 livros. Na verdade, aqueles 2 materiais são materiais que foram preparados para estudantes à distância. É de um curso de especialização de gestão, na área de gestão pública, e tem lá um livro sobre a política pública, então trata da política pública, que é essa primeira abordagem que eu quero dar com vocês, e tem um outro que trata da política educacional, que é uma política pública, ok? São as 2 grandes unidades que nós temos enquanto conteúdo. Nosso conteúdo é muito simples, vocês viram lá no plano de ensino. São 2 grandes unidades. Uma que dá conta da gente debater e discutir, conhecer um pouco as políticas públicas e, dentre as políticas públicas, aprofundar a questão da política educacional. Tá legal? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre como é que vocês estão se sentindo em relação a isso. Tipo, tá dando certo? Não? Como é que tá isso? Tá legal? Depois disso, eu vou fazer uma breve revisão dos conteúdos sobre política pública, eu preparei aí, e depois a gente tira algumas dúvidas e vai propor alguns encaminhamentos. Agora são 14 horas e 37 minutos. A minha intenção é que a gente não vá muito além, entendeu? Que a gente vá aí mais 1 hora no máximo, para que a gente não se canse, para que eu não me canse também. Eu estou gravando, então vai ficar gravada e vai ficar lá depois disponível no nosso ambiente, tá bom? Quem gostaria de me dar um depoimento, 2 ou 3 pessoas, de como é que sentiu a disponibilidade, a disponibilização dessas atividades que até agora eu coloquei na plataforma, está conseguindo dar conta, o que aconteceu? Ó, a Ingrid está me dizendo que ela não conseguiu acessar o vídeo no Aprender. Alguém, outra pessoa não conseguiu ou vocês... mais alguém teve dificuldade? Quer falar comigo? Fale. Isabela também não. A Tamara disse, eu achei o primeiro texto de leitura leve e como vai ser um dos livros que iremos trabalhar, gostei. Que bom. As aulas em vídeo também gostei, foi uma aula calma e achei positivo. Muito obrigada, Tamara. A ideia daqueles textos é justamente por isso que eu coloquei lá. É leitura leve. Percebam que é uma leitura que dialoga com o estudante.
porque ele foi preparado para estudantes à distância. Então, isso é bacana. Quem não conseguiu ver o vídeo, tenta ver o vídeo de novo e se tiver muita dificuldade, entre em contato comigo, tá bom? Porque, assim, tecnicamente, eu fiz alguns testes e achei... Primeiro tinha dado errado e eu andei fazendo os testes. E aí eu vi que daí foi certo, tá bom? Ó, a Raquel também está dizendo que gostou muito do texto, né, da Maria das Graças Ruas. É realmente uma leitura fácil e uma leitura simples. Perfeito. Então, ótimo. Então, eu posso seguir nessa linha, sem problema nenhum. É isso? Tá, joia. Beleza. Então, eu quero seguir nessa linha mesmo, tá bom? Ok, agora vamos ao meu próximo slide. O meu próximo slide, na verdade, são duas telinhas que tratam um pouco da nossa programação até o final do semestre. Vejam vocês que assim, ó, eu não estou programando aula e atividade por semana. A minha proposta de atividade, elas sempre vão girar em torno de quase 15 dias. Nesses 15 dias, vocês, no ritmo de vocês, vão poder se organizar. Muitas vezes para ver um vídeo, ver os slides que eu mandei, ler o texto que eu vou indicar e fazer uma atividade. Essa é que é a intenção, é o que está escrito ali. A metodologia sempre vai ser aulas gravadas por mim, alguns slides. Se eu achar importante colocar alguma coisa no fórum, eu vou colocar no fórum, mas sem aquela coisa de que tem que entrar no fórum, porque se não entrar no fórum, não é, eu não estou indo nessa linha, entendeu? Participar do fórum não vai valer ponto, entenderam? Não é isso. Se tiver alguma demanda, eu faço para vocês em relação ao fórum, mas não conta ponto, não se preocupem com isso. Isso é o de menos, eu não quero que vocês se preocupem. Mas nós temos lá uma ferramenta de fórum, caso vocês tenham dúvida, vocês podem usar, mandar coisas para mim também, até colocar um assunto para que eu possa aprofundar no fórum, e é de cada um, fiquem muito à vontade para fazer isso. Lá também tem um chat, querendo usar à vontade, manda alguma coisa para mim. Atividade síncrona, que é essa que a gente está fazendo, é nessa linha, um pouco de aprofundamento, conversa, e os textos da biblioteca só serão aqueles que estão lá. Agora, você é um estudante universitário, e você tem um monte de possibilidades, e você pode aprofundar e buscar saber mais sobre qualquer tema em outras fontes também. Por que eu não coloquei muita coisa ali? Porque às vezes eu acho que daí a gente se perde, entendeu? Se vocês conseguirem ler aqueles 2 livros, né, dos capítulos que eu indicar, eu já vou me considerar satisfeita em relação ao conteúdo que eu quero abordar, beleza? Então, ali tem a metodologia, tem o conteúdo e tem um período, que foi esse que a gente está agora, que começou em 4 de setembro e que vai terminar só em 25 de setembro, quando a gente vai entrar na segunda unidade. Eu ainda vou trabalhar mais algumas coisas com vocês. Qual é a atividade de aprendizagem que eu pedi aqui? Uma única atividade. Essa é uma atividade que eu vou avaliar, que é a produção do texto. Que eu pedi um texto muito simples. É um texto de 30 linhas só. É um texto que vai abordar um conceito de política pública, atores de política pública, a questão da análise mais crítica. Isso, assim, 4 parágrafozinhos no máximo, eu acredito que vá, sabe, dar conta de fazer muita coisa boa. Eu vou ler com carinho cada um e vou comentar com vocês, porque eu acho que daí a gente cresce. Quando eu posso ver, eu vi que alguns já me encaminharam, outros ainda não. Quem ainda não encaminhou, encaminhe. Eu não vou ficar pegando no pé, coisa assim. Eu dou um prazo, porque tem estudantes que apontaram aqui para mim também, quando eu fiz esse meu primeiro diagnóstico com vocês, que precisa ter data, precisa ter um bate-horário, entendeu? Tipo assim, é até hoje, até dia 11. Porque senão a gente relaxa, né? Nós somos humanos, a gente relaxa e deixa para lá. E na hora H, no último minuto, a gente posta. Eu também já fui estudante à distância e já trabalhei com muitos cursos à distância e sei como é. E no presencial não é diferente, não. A gente está falando aqui de estudante em qualquer lugar.
ok? Então, essa produção de texto é que eu vou exigir agora nesse primeiro momento. E o que é que eu vou avaliar? A entrega da atividade. Se tiver atividade síncrona como essa, a participação, né, o fato de estar aqui, de assistir. Se teve dificuldade, eu vou pedir para fazer uma justificativa. Então, essa é para essa unidade. Na tela seguinte, essa que aparece agora, é para a unidade, a próxima unidade, que vai ser Educação como Política Pública, que daí a gente vai entrar no foco mesmo, né, da nossa disciplina. A metodologia é a mesma. E eu estou pensando em começar isso por volta de 28 de setembro, e a gente ir com essa temática, com poucas atividades, fiquem bem tranquilas. Eu não vou nunca sobrecarregar, é uma atividade, outra atividade. Vou gravar mais aulas, deixar mais gravado para vocês assistirem no tempo que vocês quiserem. A gente vai até 16 de outubro, mais ou menos, é o que eu estou pensando. Vou pedir novamente produção de texto, porque eu acho que é legal, mas vou atrelar essa próxima etapa da política pública, da educação como política pública, eu vou atrelar a uma pesquisa. Aí vou dar para vocês uns direcionamentos de pesquisa, para que a gente possa fazer uma análise das políticas educacionais atualmente, que é legal a gente dar uma olhada nisso. E aí, como atividade de avaliação, vai ser essa pesquisa e vai ser essa produção de texto. Eu também não estou pensando em atividades em grupo, porque eu ainda vejo dificuldade nisso, entendeu? E meus colegas professores também dizem isso. Eu acho que é uma coisa que, nesse momento, para minha disciplina, não vai ser necessário. Vocês vão poder trabalhar individualmente. Eu sei que a interação é importante e tal, mas é uma disciplina mais teórica, não há problema nenhum em fazer. E eu acho que, diante das condições que a gente tem, eu estou interessado na aprendizagem de vocês e não nas dinâmicas e tudo mais. Vamos experimentar. Se der errado, a gente muda depois, tá legal? E, por fim, já caminhando lá para outubro e novembro, a gente vai aproveitar para identificar as políticas educacionais na unidade anterior e agora, nesse momento, análise das políticas mesmo, entendeu? Eu acho que analisar as políticas vai ser uma coisa legal e bacana, e eu estou pensando nisso no período de 16 de outubro a 27 de novembro. Vejam que eu deixo bastante tempo entre uma unidade e as atividades também. Eu espero que vocês gostem, né? Estou vendo que vocês estão colocando aí que concordam comigo. Quem discordar também, por favor, fique à vontade. E no final, quando a gente entrar já no finalzinho de novembro, a previsão do calendário é até 18 de dezembro, a gente eu vou fazer assim, aulas de recuperação, recuperar o conteúdo e faz a avaliação final juntos, que é a avaliação da disciplina, a autoavaliação de vocês. Então, tudo muito tranquilo, tá bom? Ok? Vamos ver a próxima. Tem alguém que não está conseguindo ver a minha tela? Tamara, tu não está conseguindo ver? Uai, a Ingrid está vendo. Será que tem algum problema? Ó, tem gente que está conseguindo ver. Tamara, vê aí. Então, foi só aí, dá uma olhadinha. Muito bem. Então, até aí, o que vocês acham? Tudo certo? Vocês concordam com a dinâmica? Se concordam com a dinâmica, legal, que eu estou vendo que vocês aqui estão todos dizendo que sim. Sai, entra. Demora um pouquinho, às vezes, ela para mudar. Ó, Belemita concorda, Rê também. Então, estamos acordados. Há um pacto aqui entre nós, de vocês fazerem uma revisão no quadro de horário de vocês, dar uma olhadinha naquelas habilidades lá de estudo e nas condições que vocês se colocaram a vocês impuseram a vocês mesmos, para ver se vocês estão cumprindo, fazer a atividade síntese lá, né, dar uma olhada nela e encaminhar para mim e perceber que as próximas serão assim, na mesma dinâmica. Tá? Rapidamente, são 14 horas e 48 minutos, um pouco das políticas públicas. E aí eu quero dizer uma coisa legal. Primeiro porque eu acho que o nosso tema é um tema supimpa.
assim, dar aulas de política pública, para mim, de educação, é sempre prazer. Foi a primeira disciplina que eu dei quando entrei na UNB. E assim, eu me apaixonei. É uma disciplina que eu corro atrás, entendeu? No meu departamento, eu posso dar a Organização da Educação Brasileira, como já dei, o EB, planejamento, administração, a questão do financiamento. O PAD, ele tem uma série de áreas, né? Mas eu sempre corro atrás das políticas, que realmente eu gosto das políticas. E eu quero dizer a vocês que eu trabalhei muito tempo na, na dinâmica da formulação de políticas públicas. Eu já trabalhei na CAPES, eu fui coordenadora geral de articulação acadêmica, e esse material que está aí na biblioteca, se vocês olharem nos créditos, o meu nome está ali, porque, na verdade, eu ajudei a organizar essa ação, que foi uma ação nacional na área da administração pública no Brasil inteiro. Então, sabe quando você começa um programa, tipo Universidade Aberta do Brasil, que foi um programa que eu vi nascer junto, eu estava junto, numa equipe de especialistas, formulando esse programa, que é uma política pública da modalidade à distância, que acabou que todo esse movimento fez com que a gente buscasse a regulamentação da modalidade à distância lá no artigo 80. Então, eu participei da Constituição, nasceu a ideia de articular a ideia, de planejar, de implementar, de operacionalizar. Então, o campo das políticas ele é muito bom por isso, porque você vive um contexto em que muda vidas, entendeu? Muda a vida, envolve pessoas, envolve sociedade civil, envolve sociedade política, como vocês viram nos atores, envolve conflitos, envolve jogo de interesses. Tem gente que está ali, que tem uma intenção, uma intencionalidade, outros têm outra. E entrar num consenso e pensar num programa, numa ação, numa política de segurança, numa política de saúde, numa política de habitação, coisas que têm a ver com a nossa vida como cidadãos, é uma questão de cidadania, é realmente estar muito próximo das políticas públicas. Então, por isso que o tema é tão bacana e tão atual. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver um pouquinho mais, de aprender um pouquinho mais sobre esse contexto das políticas, que é complexo, que não tem assim, a política pública é isso, se faz assim, se faz assado. Vocês viram que, pelo próprio texto da professora, que vocês leram lá, que a política, ela além de ser um tema atual, ela afeta a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, e o conceito dela, portanto, é bastante abrangente. Então, vocês viram lá que a professora trouxe um conceito de política pública, né, que vocês lá retrataram e vão retratar na síntese que vocês vão me mandar. E lá vocês vão perceber que para pensar em política pública a gente tem que pensar em algumas coisas, como, por exemplo, em conceitos de sociedade. O que é a sociedade? A sociedade é feita de indivíduos diferentes. Eu sou diferente de vocês, que são diferentes dos colegas que estão aí. Imagine o que é a gente entrar num acordo, num consenso em relação a tantos aspectos, a tantas diferenças que compõem a sociedade. Pensar política pública também é pensar no Estado, mas política pública não tem só a ver com o governo. Isso é legal de entender. Às vezes a gente pensa, tudo que é público tem a ver com o governo. Não. Aqui o público é para todos, entenderam? É para todos. É para a sociedade civil, para a sociedade política. É para todos. A política pública ela não está atrelada ao governo. E ela não está atrelada simplesmente aos políticos. Ela tem uma dimensão muito mais ampla. E vocês viram lá no texto da professora que ela traz o conceito de sociedade, que ela traz o conceito de política e que ela traz essas diferenças entre a política pública, a decisão pública, entendeu? Que envolve toda essa diversidade que compõe a nossa sociedade. Então,
o que são políticas públicas, é importante a gente ter em mente que não tem assim, um conceito único que dê conta de tudo, mas é um conceito que tem a ver com sociedade, que tem a ver com o papel de Estado, que tem a ver com o público, que tem a ver com o privado, que tem a ver com político, que tem a ver com política e que tem a ver com cidadania, entenderam? Tem a ver com uma série de fatores. Vocês também viram e perceberam pelo texto da professora que são vários os atores políticos, né? Que o legislativo tem um poder, legislativo tem um papel fundamental em relação às políticas, né? Que a sociedade civil tem, que as associações de classe, os organismos nacionais e internacionais, todos eles têm muito a ver com a política pública. E tem muito a ver, são atores, e que de alguma forma, em algum momento, a gente toma decisão e participa da elaboração, ou da implementação, ou da operacionalização de uma política pública. Vocês também perceberam nessa primeira unidade, era isso que eu queria que vocês percebessem, como é que se dá o planejamento e a implementação de uma política pública. Isso vocês vão perceber ao longo da disciplina como um todo. Nada está pronto e acabado, porque depende de algumas coisas. Depende do papel do Estado, depende do papel do governo, depende do papel da sociedade civil. Tem que ver quem é que está por trás disso tudo, quais são os interesses que movem, por exemplo, o Bolsa Família, quais são os interesses que movem Minha Casa Minha Vida, quais são os interesses que movem as políticas de inclusão, o que é que está por trás. Esse aqui é o bacana de estudar política, por isso que eu gosto tanto, e que é legal a gente poder participar disso e poder ter clareza disso. E também dá para ver naquele livro de política pública, ela traz alguns exemplos também de política pública. Muito bem. Então, o conceito de política pública, ele é bem abrangente. E esse conceito que eu destaquei aí é um conceito, inclusive, de um site, que é o Politize, que está ali embaixo, que tem o endereço, que é um grupo que discute política. Tem vários, entendeu? Política pública. Tem vários que discutem, tem de todo tipo de viés, mais conservador, mais liberal, mais revolucionário. Depende. E aí eu acho que a gente tem que tomar pé de tudo e fazer as opções da gente, né, enquanto pessoa. E esse conceito que eu destaquei, ele é interessante pelo seguinte, porque o conceito de política pública aí reforça dois sentidos importantes. O primeiro deles é o sentido político, em que se encara a política pública como um quê? Um processo de decisão. O político aí está no debate, está na busca do consenso, está em contemplar as diferenças, entendeu? Ele envolve um processo de decisão em que sempre tem conflitos de interesses. Por isso é que ele tem que ter um sentido político. Nunca é exatamente como o governo quer ou o pessoal que atua nos movimentos sociais querem, ou eu, Nara, moradora do bairro, cidadã, quero. Então, nesse sentido, é político o conceito de política pública. E, num outro sentido, o conceito de política pública ele tem um ponto de vista mais administrativo, porque, na verdade, ele acaba passado esse momento da discussão, da busca de um possível consenso, observando as diferenças, ele tem um caráter de se transformar num projeto, de se transformar num programa, de se transformar numa ação. Então, o conceito de política pública tem essas duas características, que é o seu sentido político e também um ponto de vista mais administrativo. Muito bem. Então, o conceito de público aqui, de política pública, não se refere simplesmente à gestão governamental, mas de um interesse público, das pessoas, de todos. Tem que calçar aquela rua ali porque não dá mais para passar, tem que tirar o lixão dali, tem que acabar com esse esgoto aqui. São questões que envolvem interesse público e que envolvem tanto o Estado e o governo, como o primeiro setor, a iniciativa privada, e aí do segundo setor, e também as outras organizações da sociedade civil envolvendo o terceiro setor.
Isso tudo é importante ter clareza. E quando a gente pensa nas ações de política pública, ela não pode privilegiar um em detrimento do outro. Se a iniciativa privada interferir, o privado vai prevalecer sobre o público. Não é bom, porque tem o público também, entenderam? Então, nas três instâncias, né, no primeiro setor, no segundo e no terceiro setor, que envolve o Estado, que envolve a iniciativa privada, que envolve as organizações, tem que haver aí um balanço de questões. Para ser franca, e eu que estive dentro das políticas, né, de programas de política bastante tempo, até recentemente, no Ministério da Educação também, algumas vezes, como pesquisadora, fazendo alguns trabalhos, por exemplo, analisando o REUNE, que foi uma política super importante para a educação, né, a questão das próprias diretrizes agora curriculares, a questão da educação infantil, quando a gente entra pela educação, isso é muito difícil da gente conciliar. É muito difícil você perceber numa política o papel dos atores, sem que você não deixe de perceber que tem alguns que têm voz mais forte do que outras, entendeu? Que determinam mais, que mandam mais, né? Então, isso é que é um risco sempre grande e que é difícil da gente cuidar. Então, na verdade, no contexto das políticas públicas, é importante sempre que vai ser característico dela, que vai ter um problema, e é um problema público, no conceito de público que eu estou passando aí para vocês, que não é só a gestão do governo, ou da iniciativa privada, ou das outras organizações, é de todos. É um problema que surge ali, que é um problema público. E que daí se busca, por meio das políticas públicas, minimizar, tratar esse problema, transformar esse problema em coisas boas, em benefício da cidadania, da população como um todo. Entenderam? Por isso que é legal estudar política pública. Eu sou suspeita, mas eu gostaria de passar essa ideia para vocês. Então, o que é um problema público, né? Eu dei o exemplo ali, a pandemia é um problema público, afetou a todos nós. E dentro desse contexto desse problema, quantas políticas públicas, quantas ações já surgiram? As vacinações, a questão da compra de equipamentos de saúde, é uma política muito difícil da gente dimensionar o tamanho dela, mas é um problema público que precisa de políticas públicas para resolver. E quando não tem, acontecem as barbaridades que a gente está vendo. Por exemplo, o escândalo da saúde agora, que não só no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina, está envolvendo governadores, uma verdadeira máfia por trás da aquisição de remédios, distribuição dos respiradores, quer dizer, é todo um contexto, que eu digo que é um contexto sacana, de sacanagem, que vai contra os interesses públicos. Nós estamos vivendo um problema público e tem ali atores querendo tirar vantagens, levar para outros espaços a resolução dessa questão pública. Então, a política pública ela tem que surgir para tratar esse problema, mas nem sempre ela surge para tratar para o bem e para o mal, isso acontece também. E uma outra coisa, quando eu tenho um problema, vou buscar uma política pública, eu tenho que pensar em que instrumentos eu vou usar. E aí surge toda sorte de instrumento, como, por exemplo, campanhas, campanha de vacinação, premiações, mas aquela universidade, vocês viram que está acontecendo uma verdadeira guerra no mundo para conseguir essa vacina. Ganhamos com isso, ganhamos, mas tem gente ganhando muito mais, porque tem muito dinheiro envolvido nisso, entenderam? Então, um instrumento pode ser uma obra, tem um problema aqui de encanamento, vamos ter que fazer um saneamento aqui, então vai ser uma obra, entendeu? Surgem outro instrumento, programas, surgem instrumentos como, não, vamos multar, então, não usou máscara, vamos multar, entendeu?
Tudo isso são instrumentos de política pública. Sacaram? Espero que sim. É interessante pensar a política por aí, entendeu? Espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada nisso. Mas, além de todos esses instrumentos, um instrumento importante também é a legislação. E por isso que o legislativo tem um papel fundamental. E aí é aí que entram as normatizações. E é elas, muitas vezes, que ajudam um programa, um instrumento para solucionar um problema público, né? Que é uma questão que precisa ser solucionada, quando esse instrumento ele entra para ajudar e a legislação ainda vem para corroborar, para afirmar, a gente tem chance de ter políticas de longo prazo, que é o que a gente chama de política de Estado. Coisas que, independentemente do governo que entra, do partido político que entra no governo, não mudam. Entenderam? Então, nós temos, sim, algumas políticas. A universalização, por exemplo, do ensino fundamental, o acesso ao ensino fundamental, a ampliação do ensino superior. Tem uma série de problemas ainda, mas já foi muito pior. Se não houvesse legislação, programas, ações que induzissem a essa melhoria, nós não teríamos políticas mais consistentes. E a cada governo que entra, a gente fica à mercê da vontade política, e isso é muito ruim. Mas as políticas públicas, elas o monopólio delas não é só do governo. Então, não vamos atribuir ao governo os problemas das políticas públicas. É do governo também. Mas muitos outros atores interferem na configuração de uma política. Inclusive nós, enquanto cidadãos, às vezes, que estamos primando pelo nosso interesse, olhando para o nosso umbigo, para aquilo que a gente quer, que a gente acha que é importante. Então, a legislação é uma das formas de fazer política pública também, além de outros programas. Muito bem. Aí eu coloquei uma telinha para a gente pensar. Então, as políticas públicas, elas afetam todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, de raça, de religião, de nível social, elas interferem em tudo. Com o aprofundamento da expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificam muito. O que quer dizer com isso? Que assim, a participação nas políticas diz respeito a todos nós, as políticas públicas. Não é política partidária aqui, é político no sentido do público, de todos. As políticas para todos, que envolvem esse embate, essa consideração ao diferente, ao oposto, aquele que não pensa como eu, entendeu? É tudo isso que vai melhorando e vai constituindo as políticas públicas. Por isso que tem umas telas minhas que eu encaminhei para vocês, para a gente olhar a política além simplesmente de ter recurso ou não, de ser o partido X ou de ser o partido Y, é para a gente ampliar o olhar. É tão bacana e é tão bom estudar. E é muito legal ter argumento para poder discutir, conversar sobre esses programas que estão aí. Então, a função da política pública, ela tem um objetivo muito claro, que é o bem-estar da sociedade. Tudo tem que ser pensado para que a gente viva melhor. E o nosso grande manto da nossa cidadania é a nossa Constituição. Então, o bem-estar da sociedade está relacionado a políticas bem desenvolvidas, a sua boa execução nas áreas da saúde, da educação, do meio ambiente, da assistência social, do lazer, do transporte, da segurança, ou seja, elas devem contemplar a qualidade de vida de todos nós. Já pensou que bacana se os problemas de mobilidade, problemas de acessibilidade, da falta de leitos, de um sistema falido, muitas vezes, de educação funcionasse bem? É para isso que existem as políticas, por isso que a gente tem que conhecer e saber. Por fim, para a gente pensar também, no Brasil,
que é um país onde ações do poder público estão quase todas são centralizadas. Poucas são transparentes. Hoje ainda, para transparência, a gente consegue ver muita coisa, mas por muito tempo a gente não sabia para onde ia o dinheiro, quanto dinheiro tinha entrado para fazer aquilo, entendeu? E a gente não conseguia perceber isso. Hoje a gente tem condições, até pelas mídias, de ver certas ações e de ver mais de perto. Quando a gente fizer as análises das políticas, vocês vão ver que toda e qualquer informação, a gente vai atrás e a gente acha, entendeu? A gente pode não achar a informação pode estar linda, pode não ser a certa, mas ela está ali, entendeu? Então, num país como esse, né, que tem tantas desigualdades, em que as coisas são pouco transparentes e que muitas vezes as políticas públicas, as pessoas não põem muita credibilidade, acham que é só para tapar um buraquinho, para dar conta de algum grupo de interesse que quer fazer alguma coisa, entendeu? Nós precisamos muito compreender a formulação dessas políticas públicas para que a gente possa perceber que tem planejamento, sim. E aí, que tipo de planejamento? Eu coloco aí embaixo. Que planejamento é esse? Quem é que planeja a política pública? Para quem se planeja a política pública? Entenderam? Então, a grande sacada é, olhou um programa, é um programa de inclusão digital. Quem está planejando? E aí perceber quem são os atores que estão por trás planejando. Quem é? Que planejamento é esse? Quem é que está por trás? Que tipo de interesse tem ali? A quem é que ela vai atingir? Quantas pessoas? Recursos? Como é que vai ser? Para quem é? É para poucos? É para todos? As políticas são públicas, porque tem que ser para todos, o público aí é para todos. Mas muitas vezes é para determinados segmentos. Então, pensar isso é legal. Já vou terminar, podem ficar tranquilos. Então, tem uma coisa muito boa para a gente pensar, que é a participação. O princípio da participação é o princípio de todos nós. E vocês, como estudantes, junto comigo nessa disciplina, eu acho que a gente deve se questionar um pouco até quanto que a gente tem participado das políticas públicas, entendeu? E perceber essas políticas assim como conjuntos de programas, de ações, de decisões que são tomadas por governos, e aí envolve a questão do federalismo no Brasil, o governo nacional, estaduais, os municípios, com participação direta, com participação indireta entre o público, o privado, e que visam assegurar um determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade, ou para um determinado segmento social também, como, por exemplo, as questões ligadas à acessibilidade, que é uma coisa específica. Então, para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, os governos federal, estadual e municipal podem e devem e se utilizam das políticas públicas. Só das políticas públicas. É em nome das políticas públicas que se faz muita coisa nesse país. Ok? Muito bem. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção dessa unidade para a gente poder estudar a política educacional tendo uma base um pouco mais contextualizada das políticas públicas. É política de Estado ou de governo? O que é que você acha? É de Estado ou é de governo? Alguém se arrisca a responder comigo aí? Pode escrever também. É de Estado ou é de governo? O que vocês acham? Estou vendo que vocês estão digitando. Vamos lá. Quem quiser falar também pode. Aproveita que só eu estou falando aqui. Ó, política de governo, Ana Paula, Xandro. Vamos lá, o que mais? Quem mais dá a sua ideia aí? Vamos? Boa, governo. Quem mais? Ótimo, Júlia. Estado. Ok, Lohana, de Estado, beleza. Gabriel, também, ok. Política de Estado, Fernanda, muito bem. Legal.
Belemita, de Estado. Muito bem. Andressa também. Então, vamos ver o que é que eu escrevi aqui. Muito bem. Na verdade, uma política pública, ela pode ser parte de uma política de Estado e também parte de uma política de governo. Mas vale a pena a gente entender um pouquinho essa diferença. Uma política de Estado é toda política que, independentemente de quem esteja no governo e do governante que esteja lá, deve ser realizada, porque ela principalmente é amparada pela Constituição. Então, nós temos aí a Carta Magna, que versa sobre vários direitos nossos, que procura cuidar da nossa vida, que diz que a gente tem direito à saúde, que a gente tem direito à educação, que a gente tem direito a transporte, que a gente tem direito à mobilidade, a uma série de coisas. Quando isso está ancorado na Constituição, na legislação, independentemente do governo que estiver no poder e dos governantes, essa política ela tem que se consolidar. Por isso que a gente fica recorrendo o tempo todo à Constituição, por isso que se fala tanto que a educação é um direito. É um direito de todos e que é um dever do Estado. Por isso que é válido pensar dessa forma, né? A gente vem buscar um pouquinho isso. E também uma política de governo, ela pode depender da alternância do poder. Cada governo tem seus próprios projetos, que por suas vezes se transformam em políticas públicas. E aqui é que eu digo que é onde a porta torce o rabo. Quais são os interesses de quem está no poder? Sempre vão levar em conta isso, entenderam? E vão atrás de projetos, e de consolidar, e de regulamentar, e de normatizar determinadas questões que são públicas. São direitos que estão na Constituição, a depender dos interesses políticos daquele grupo especificamente. Então, aqui o jogo é muito duro, é para a gente pensar de forma com muita calma, olhando, contextualizando, buscando, estudando, vendo a história de como é que aquela política se constituiu, por onde é que ela tem caminhado, quem tem se beneficiado dela e etc. Então, várias dúvidas, ok? Muito bem. Então, ela é de Estado e ela é de governo. E elas envolvem sempre muitos interesses. Tanto a sociedade política quanto a sociedade civil se envolvem e estão envolvidas no contexto das políticas públicas. Tanto no planejamento quanto na implementação das políticas públicas, são muitos os conflitos de interesses que envolvem muitos atores. Isso sempre vocês têm que ter em mente. Então, quando a gente for fazer a análise das políticas para a educação infantil, para o ensino superior, para a educação básica, para a educação de jovens e adultos, para a questão dos indígenas, tem que olhar esse contexto. Sem esse contexto, você analisa a ação de forma estanque. Por isso que eu estou passando esse contexto, que é um contexto político, cultural, econômico, que envolve a ação e a definição das políticas públicas. Então, algumas políticas elas podem se tornar permanentes e podem ser universalizadas e amparadas pela Constituição. Outras, nitidamente, a gente percebe que é para atender esse ou aquele grupo e que é uma solução paliativa, sim, muitas vezes, e que por isso muitas pessoas caem no descrédito das políticas. Então, para que uma política se torne permanente, é sempre preciso que tenha todo esse debate, que se envolva a sociedade civil, a sociedade, todos os interesses possíveis, e ela nunca vai acontecer de forma muito estanque, mas ela vai procurar, ela vai se moldando, e ao longo dos anos uma política sempre é muito lenta, a operacionalização, a consolidação, e principalmente uma coisa que se faz muito pouco no Brasil, que é avaliar a política pública, que é avaliar para ver como é que ela foi. Ela sempre sofre emendas, remendos, redirecionamentos, sem que se faça uma avaliação. Se vocês procurarem, quando vocês forem fazer as análises das políticas, vocês vão procurar, vocês vão ver que é bem difícil a gente encontrar elas avaliadas,
testadas, comprovadas, para que pudessem ser redirecionadas. Muitas vezes as avaliações estão condicionadas a certos grupos que têm interesse em dizer que deu certo e que vai ser daquele jeito e que vai continuar, entendeu? E a gente vê isso muitas vezes. Ok? Muito bem. Aqui tem alguns exemplos que vocês já viram e já identificaram, que são as políticas para a saúde, para o meio ambiente, para a cultura, cidadania, envolvendo patrimônio, comunicação, a população de rua, os idosos, aí tem muita coisa, né? Tem outros, né? Representações sociais, proteção, a política que envolve as questões de direito, né? As questões que envolvem segurança, e aquela que é foco do nosso estudo, que são as políticas de educação. Por isso que eu deixei elas em vermelhinhas, que é onde a gente vai ver agora na nossa segunda unidade. Então, nessa segunda unidade, a gente vai procurar desenvolver um pouco mais para nós mesmos o que são as políticas públicas de educação, quais são, para que a gente possa fazer uma análise crítica do contexto das políticas públicas na educação no Brasil. Beleza? Então, é isso. Não dá para a gente pensar a política pública de educação, as políticas de educação, porque as políticas de educação são políticas públicas, sem que a gente perceba o que são políticas públicas, o contexto das políticas públicas. Tá 10? Deu para entender? Clareei, ajudei um pouquinho mais? Beleza, então eu gostaria que vocês não perdessem isso de vista, tá bom? Então, esse foi assim um pano de fundo para a gente começar a estudar o que vem agora, que é, eu vou trabalhar ainda um pouco mais o papel do Estado, um pouco do público e do privado, eu vou gravar uma aula e vou colocar lá para vocês assistirem, para vocês irem ficando assim bons nessa coisa de entender um pouco mais, de maneira mais, né, assim, mais leve e tranquila o campo da política pública e dentro dela a questão da educação. Beleza, gente? Agora, então, era o que eu tinha para hoje. Eu vou abrir a palavra para alguém, se alguém quiser colocar alguma coisa, se está com alguma dúvida, se quer me ajudar com alguma coisa, mas eu gostaria que fosse um áudio. Pode falar comigo um pouquinho, para a gente conversar um pouco, tá bom? Se estão bem, se estão tranquilos, e como é que o que é que vocês gostariam de comentar? Por favor, eu vou abrir a palavrinha aí para vocês um pouquinho, tá? A gente vai fazer assim, são 15 e 20, 10 minutinhos para a gente terminar, tá bom? Alguém gostaria de dar um depoimento, conversar comigo um pouco? Eu quero ouvir a voz um pouquinho, senão eu vou morrer. Eu já não vejo vocês, vocês podiam se mostrar para mim também, se quiserem. Quem quiser se mostra aí, que eu acho legal ver vocês. Eu quero agradecer também, assim, teve a Carla, né? Deixa eu ver, que fez um comentário bom sobre o quadro, que até falou comigo um pouquinho. Alguns mandaram naquela questão da habilidade de estudo, uns recadinhos, assim. Então, eu quero dizer que dos recadinhos, assim, a nossa aula é tranquila, a nossa disciplina é tranquila, é boa, é leve, é gostosa de aprender, tem tudo a ver com a nossa vida. E, assim, eu quero que vocês se sintam motivados, assim como eu sou motivada a conversar com vocês e a gente debater um pouquinho esse tema, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Não pode ser tão tímida assim. Ou já levantaram aí e foram dar uma voltinha? Cansaram de mim? Ó, eu estou à distância, né? Eu não estou vendo, né? Eita, vai ver que ó, já deu uma volta, aumentou o volume, foi tomar um café, uma água. Mas eu espero não tê-los cansado tanto, embora tenha sido um pouquinho longo. Tudo bem? Então, professora, vou falar Oi, um pouquinho Tamara. com você. Na verdade, eu acho que a colocação que eu tenho para pôr mesmo é só a questão de que a aula eu achei que foi tranquila, eu acho que o tempo também não foi um tempo muito gigante, a gente teve esse atraso ali no início por conta do pessoal chegar. E é isso, para mim é um pouco isso mesmo. Eu acho que a gente pode continuar nessa dinâmica de tudo que você explicou, porque
pelo menos para mim, está bastante confortável. Que bom. Obrigada, Tamara. E o tempo também, hoje, a gente estendeu um pouco mais, porque deu essa confusãozinha aí no início, né, das pessoas entrarem. Mas eu quero fazer umas coisas mais curtinhas também, sabe? Para a gente não ficar muito tempo, tá bom? Mas olha, quem não fez ainda a síntese, vai lá e faça a síntese. Ainda mais agora que eu fiz essa explanação, acho que até facilita mais. Mas não fuja muito do texto da professora Maria das Graças, porque aquele texto ele é leve, ele é gostoso, ele aborda várias temáticas ali também que podem ajudar, tá bom? Eu achei tranquilo. A configurar o áudio e microfone. Deixa eu falar uma outra coisa. Teve dois estudantes que sugeriram a gente fazer um grupo no WhatsApp. Vocês acham que isso é bom? Se quiserem, eu não tenho problema em criar, entendeu? Mas eu não quero, assim, entupir vocês de muita coisa. Mas se vocês preferirem que a gente se comunique pelo WhatsApp, eu não tenho problema em a gente fazer um grupo. O que vocês acham? Pode facilitar a comunicação. Ótimo. Gabriel, é isso mesmo. A parte dos burocratas, aí eu vou falar contigo um pouquinho. Você disse que tem dúvida em relação a ele, e é verdade mesmo. Na verdade, essa parte, os burocratas, eu até poderia dizer o seguinte: em toda política pública tem um staff por trás, operacionalização, planejamento, tem um grupo de pessoas, muitas vezes ligadas aos órgãos de fomento, tipo o Ministério da Educação, a CAPES, entendeu? Órgãos por onde a política pública, o Ministério do Planejamento, os ministérios de maneira geral, tem um staff de técnicos. E muitas vezes esses burocratas interferem muito nas questões de planejamento, implementação e operacionalização das políticas públicas. Para o bem e para o mal, entendeu? Mas são pessoas que, assim, se às vezes aquele grupo não quer que as coisas andem, um burocrata, um técnico, ele pode sim dificultar a operacionalização de muitas políticas, porque ele está ali, ele conhece o órgão, é aquela coisa de botar na fila, entendeu? Não, deixa aí, depois eu mando esse material aí. E muitas vezes esses atrapalham também. Aqui, ok, tá, pois é. A questão do Teams, né? Lá dá para usar o grupo, é interessante também. Eu ainda não usei, mas eu vou me inteirar um pouquinho mais e de repente vou utilizar, tá bom? É porque ele é ligado ao Office 365, não é? Fale comigo. Me explica aí. Tu tá sem microfone. Mas entendi. Eu vou ver. E dá para gravar. Ok. Vou tentar me inteirar, tá bom? É pelo Office sim, professor. É pelo Office, né? Tá bom. Agora, a questão do WhatsApp, se vocês... Isso. Tá. É isso. O Meet eu gosto. Eu já utilizei também e pode ser uma boa plataforma. Eu gostei também, Ana, já usei com outros... Eu tenho mais outras turmas à distância, eu uso e gosto. Pode ser também. A gente pode pensar, olha, está dizendo que o Meet é bom também, beleza? Ok, então aí a gente vai se adaptando, não há problema nenhum, tá bom? Mais alguém, mais alguma coisa? Podemos encerrar essa tarde? Quem pudesse mostrar, se mostra. Não tem problema. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente encerra a aula, ok? E a gente se vê na próxima atividade síncrona, tá legal? Eu desejo uma boa tarde. Para quem não fez a atividade, fazer a atividade, colocar a atividade lá. E para quem quiser tirar qualquer dúvida, eu sempre estarei à disposição, tá bom? De vocês, para tudo que vocês precisarem. Um beijo grande em todos, uma boa tarde a todos, fiquem muito bem.
Ótimo final de semana e semana que vem, quem não fez ainda a síntese, faça. Eu vou colocar muito tranquilamente lá os próximos passos, tá bom? Beijo grande a todos vocês. Obrigada por tudo, viu, queridos? Fiquem bem, cuidem-se, saúde. Até mais. Tá, joia? Muito obrigada. Eu vou sair então, tá?